Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 729 e minguando até 561 dias, 13 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 729 com o título A Casa é Sua, parte 55, com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 27. Muito interessante tudo que está sendo dito. Se vocês não viram o blog anterior, vá lá e veja e dá continuidade neste blog, porque eles estão muito conectados. Faça isso, o trabalho de conscientização é muito interessante que vocês façam isso e faça por vocês mesmos, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam dar continuidade, fazer esse trabalho com mais praticidade, certo? Para que você possa entender de tudo que está sendo dito. Em seguida, eu deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. Em seguida, eu deixo uma referência da mesma forma, desse título, A Casa é Sua. E depois eu deixo, né, o corpo relativo, o subtítulo, o corpo relativo, e, por fim, eu relaciono tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? A leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos entrar, né, neste blog diário, fazendo a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Quando você entender aquilo que é formação, e você vai entender que tudo é um plano objetivo de Deus para a unificação, você vai entender também que tudo foi uma ideologia para que nós fiquemos juntos por esta mesma ideia de estarmos por diante de Deus, para que nós possamos ter as nossas própria realidade. Neste tempo, tudo foi uma criação, né, uma expressão, né, daquilo que nós podemos unificar para que o juízo de Deus venha sobre nós e para que nós vivemos a nossa realidade com esta realidade que é o poder de Deus, criação, certo? Aí o tempo relativo ele vai dando a nós uma complexidade, vai depender da capacidade cognitiva de cada um corpo estar entendendo deste reino de Deus, certo? E quanto mais as pessoas compreendam deste reino, mais a gente vai ficar livre um para o outro, entendendo as nossas realidades, daquilo que nós possamos relacionar o nosso bem a outro corpo e daquilo que o outro corpo pode relacionar o bem a nós, a mesma forma, ok? Vamos então fazer a leitura deste texto e depois nós vamos fazer a expressão livre, ok? O Cristo representa o poder de formar de Deus e podendo ser quais as mesmas coisas do que o poder de criar. E tudo isto vai depender da capacidade cognitiva de compreender esta formação. A diferença entre estes dois poderes é que o Cristo ele representa o corpo simples diretamente e que evite um suposto colapso entre estes corpos. O poder de criar é apenas a criação de Deus e que nesta causa ele se torna uma pedra e imutável quando se trata de sua criação. Isto explica que o poder de criar de Deus não tem flexibilidade
Isto forma um caminho totalmente oposto de Cristo, de forma que, se Deus usar o seu poder de criar, este mesmo se torna um ditador do reino, e não um reinante. O reinante, ele tem que ser relativo para uma coisa e outra dentro da sociedade, e sempre explicando a evolução deste reino. Pois não há nada que fique parado no tempo, tudo se move ou por um poder ou por uma formação. O poder de um corpo simples explica a manifestação deste poder. Sempre o que esses corpos se movem no tempo relativo. Isto explica que ele pode ou não ser relativo para si mesmo. Quando ele não for relativo para a sua própria realidade, ele vai ficar impedido de se realizar com este corpo. E isto sim, é como se a sua cabeça estivesse fora do seu corpo. Este ideal vai formar várias crises do corpo relativo do tempo. Isto explica as formas expressivas das cabeças relativas. E quando representando a manifestação, vai gerar possibilidade de acertos e de erros do seu movimento, e podendo ser uma divisão do reino e representando o oposto do corpo relativo, este ideal vai desconsiderar a sua criação por um Deus único. Este ideal nos faz negar o reino da criação e da formação. Isto nos faz conhecer que tudo que entendemos desse nosso corpo é relativo para o tempo, sendo certo ou errado, e o que revele uma origem do movimento junto com o poder de criar de Deus, e que revele a unificação e a formação de Cristo junto com as divisões de bem das cabeças relativas do corpo. E sempre explicando que fora do corpo relativo somos muito, e dentro somos único. Único corpo é único reino, sendo que, quando representando o corpo dividido, explica o reino dividido. Quando representando a cabeça, pode ou não representar a união. Isto representa a possibilidade e a relação entre a manifestação do corpo e do corpo relativo do tempo. Vamos lá, para a expressão livre. Vamos entender deste contexto muito interessante. Vamos lá. O Cristo representa o poder de formar de Deus, né? O Cristo, ele representa o poder de formar, né? Tudo que Deus tem hoje é o poder de formar. E isso deixa todos os corpos com as cabeças deles flexionadas. Eu falei com a cabeça de Deus? Não, cabeça deles flexionada. A partir do momento que você está sendo visto, né, sobre um corpo emocional, tudo que você manifeste, né, é apenas uma manifestação quando se tratando da unificação, certo? Você vai negar o seu corpo para ficar no ato manifesto. Entenda que quando você está sendo visto, né, sobre um corpo, você pode dar alguma coisa expressiva. Se não é a sua realidade, é a unificação de Deus, que chamamos de a formação de Cristo, a unificação e a formação de Cristo, certo? E isto faz com que todo mundo fique junto para que nós entremos em nossa realidade, para que nós entremos no reino de Deus, para que nós habitemos de uma forma correta na casa de Deus, ok? E quando nós habitemos na casa de Deus de uma forma correta, nós também habitamos em nossa casa correta, entendendo desse nosso espaço, no nosso interior, essa nossa consciência vivificada, certo? E que ela que dá para nós um corpo expressivo bom, um corpo expressivo forte, e com várias possibilidades de nos relacionar com várias coisas neste céu azul. O Cristo representa o poder de formar de Deus, e podendo ser quais as mesmas coisas do que o poder de criar de Deus. Pode ser quais? Pode.
Porque Deus é poder, independente de qualquer coisa, independente se você está ou não flexionado, independente se você é ou não relativo para essa formação de Deus, Deus é poder, ele é grande, certo? E podendo ser quais a mesma coisa do que o seu poder de criar. E tudo isto vai depender da capacidade de compreender esta formação. Vai depender de você, vai depender de outro que está do seu lado, vai depender de outro, vai depender de cada um de entender isso, certo? A diferença entre esses dois poderes é que o Cristo, ele representa um corpo simples diretamente. O Cristo representa um corpo simples diretamente. Sempre coloca isso na sua cabeça. O Cristo representa um corpo simples diretamente. Você vê que quando, por exemplo, quando eu estou no ato manifesto e eu nego toda a minha realidade, eu fico apenas no ato manifesto, eu vou fazer uma conexão direta com esse poder de unificação dos corpos, eu vou estar negando quem eu sou para me dar alguma coisa à sociedade, né? E que seja uma coisa que vocês possam entender da sua própria realidade, certo? Que vocês possam compreender da sua própria realidade, né? Então, a diferença entre esses dois poderes, do poder de criar e o poder de formar, é que o poder de formar, ele representa um corpo simples diretamente, né? Ou poder, eu coloquei aqui Cristo, mas formar, eu coloquei assim, ó, a diferença entre esses dois poderes é que o Cristo, né, que é o poder de formar, ele representa o corpo simples diretamente. E que evita, né, este Cristo, olha só a grandiosidade dele, ó, e que evite um colapso e que evite um suposto colapso entre estes corpos. Se nós, pode olhar aí, faz a percepção disso. Se nós não tivéssemos flexão, o que nós teríamos, nunca nós teríamos espaço para nos conscientizar, para fazer a percepção. Nós nunca conseguiríamos realizar. Imagina, matar, matar, roubar, matar, matar, roubar, matar, matar, roubar. Deus de quanto isso vai ter resolutividade? Ah, você me roubou, vou lá também roubar. Eu vou roubar porque estou sendo roubado. Ah, você fez isso, também vou fazer. Não vai ter nada, vai ser só sangue, 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 sangue. Pode olhar aí dentro da sociedade hoje, certo? Enquanto as pessoas não entenderem daquilo que é a realidade de Deus, as pessoas entenderem daquilo que é a realidade de Deus, elas nunca vão entrar em sua realidade. Porque violência gera mais violência, violência gera mais violência, né? Quando você tem essa percepção, você torna isso uma coisa de sabedoria, né? Que você possa dar e receber com a mesma proporção de justificar este seu relacionamento, ok? Então você entende que este Cristo, a grandiosidade, então ele, além de ele flexionar os corpos, ele evita um suposto colapso entre estes corpos. Agora, o poder de criar de Deus, o poder de criar de Deus é apenas uma criação de Deus. Ele é matéria e pronto, é pedra e pedra, ele não muda. Olha, o poder de criar é apenas a criação de Deus. E que nesta causa ele se torna uma pedra. E ele é imutável, Deus não muda. Quando se tratando da sua criação. Pode olhar aí que Deus muda, não muda. Quando se tratando da criação de Deus, Deus não muda. Por quê? E é isso que preserva as nossas origens, da relatividade com o tempo. É isso que preserva a nossa origem. A imutação de Deus é que ele criou e determinou essa criação e acabou, não vai mudar. E o que muda são aquilo que eu estou manifestando, o meu corpo simples manifeste. É isso que fique flexionado. É isso que fica flexionado. É por isso que o Cristo ele vem para flexionar os corpos, os atos manifestos dos corpos. Nem para flexionar os corpos, é os atos manifestos dos corpos, daquilo que nós estejamos flexionando, porque nós teremos a nossa realidade, certo? E isso não muda. Nós somos origem e está determinado por Deus. Deus, pode olhar aí. Se você for olhar para dentro de nós, você vai ver que Deus criou Adão, por exemplo.
uma pedra, vamos falar isso para você entender, uma pedra. O que Deus criou Adão, ele é até hoje, não mudou. Esse espírito que nós falamos aqui dentro do Cristo, lá era vida, lá era a pedra lá era vida, que não mutava. Aqui nosso é espírito, esse espírito é relativo, ele é uma consciência vivificada, ele é relativo para uma coisa certa, para uma coisa errada, mas esse espírito em si, ele não muda, ele não é mutável, ele não é mutável, ele dá uma origem daquilo que nós éramos, daquilo que Deus criou nós lá no paraíso. E hoje nós podemos vivenciar tudo isso, fazermos uma percepção e relacionar isso de uma forma justa, como Deus tivera criado o homem, não para matar, não para roubar, não para destruir. Então, a partir do momento que nós adquirimos conhecimento e ficamos flexionados, nós fazemos a percepção e decidimos não matar, não decidimos não roubar e decidimos não destruir. Então, nós estamos dentro do reino de Deus. Pronto, acabou. Então, e o Cristo que deixa nós flexionados. Mas se não tivesse esse Cristo e tivesse só o poder de criar, né? Deus mata, Deus não flexiona as pessoas. Ah, você fez ruindade com seu irmão, né? Espera aí, você vai ver. Então, apaga você, pronto, acabou. Ah, você não vai poder redimir, não vai poder consertar as coisas, não vai poder fazer a percepção. Por quê? Porque está determinado, né? Deus não muda, mas o Cristo sim, ele deixa nós flexionado, é graça sobre graça, graça de criar e graça de formar. Deus é graça sobre graça, Deus é essa grandiosidade, Deus é lindo, tanto na sua criação, tanto na sua formação, ele é essa monstruosidade de boniteza. Isto explica que o poder de criar de Deus não tem flexibilidade, não tem. Ele não muda o que ele criou, ele não muda o que ele criou. Isto forma um caminho totalmente oposto de Cristo, né? Isso, né? De forma que Deus usa o seu poder de criar, e de forma, aqui está fazendo a suposição, né? Ó, vamos voltar a Deus de início. Isto explica que o poder de criar de Deus não tem flexibilidade. Ele não muda, né? Isto forma um caminho totalmente oposto de Cristo, né? Enquanto Cristo ele tem esse poder de flexionar os corpos pelo ato manifesto deles, o poder ele não fique flexionado, não fique flexionado, o poder não fica flexionado, né? De forma que de forma que se Deus usar o poder de criar, este mesmo se torna um ditador de reino. Ele vai ditar o reino. Nos blogs bem atrás, eu estou falando que Deus, eu tenho dito muito bem explicado que Deus não julga a humanidade. Ele só é relativo. Ele só é relativo. Quem é que faz que nós entremos em juízo? São os nossos comportamentos, são as nossas manifestações. Se eu fizer coisa ruim, eu vou trair algo negativo dessa grandiosidade, daquilo que é o céu azul, daquilo que está o poder na atmosfera, daquilo que é a realidade de Deus, certo? De forma, se eu fizer coisa negativa, eu entro em juízo pelo aquilo que é o meu comportamento. Então, o poder o Cristo, na mesma hora que ele não existe, ele passa a existir, porque nós damos a vida, nós criamos uma oposição contra aquilo que nós diminuímos da nossa realidade para nos entregarmos à inimizade, aos desrespeito, para nós roubar, matar e destruir. Então, ele entra dentro de nós com uma força negativa e faz com que nós fazemos essa força de nos destruir um ao outro. Então, tudo é determinado por nossos comportamentos, pelos nossos atos manifestos. Deus não julgue as pessoas. Aqui, mais uma vez, estou lhe mostrando. Porque quando ele traz o Cristo, ele deixa tudo flexionado. Você decide o seu caminho. Você é o seu próprio juiz. Você é o próprio juiz. Ah, mas qual que é a postura de Deus dentro desse? Qual que é o juiz de Deus? Palavra da vida. A palavra da vida dá uma realidade materializada para esse corpo e no tempo você vai ter a grandeza de manifestar isso no tempo presente, dando uma relatividade
a verdade na presença do corpo, a glória de um corpo comum. Então você está no reino de Deus, não é porque Deus decidiu que você esteja, é porque você entendeu a grandiosidade deste reino e entendeu também que se você fizer algo errado, se você determinar algo errado, você vai entrar em juízo por isso que você determinar, ok? Então, olha só, Cristo, de forma que, se Deus usar o seu poder de criar, este mesmo se torna um ditador de reino, e não um reinante. O reinante, ele tem que ser relativo para um corpo e outro dentro da sociedade, e sempre explicando a evolução deste reino, pois não há nada que fique parado no tempo. Tudo se move ou por um poder ou por uma formação. Tudo vai ficar movendo. Pode olhar aí. Tudo vai ficar em movimento. Até o Sol vai ficar passando, né, nos cantos da Terra para trazer a noite e o dia. Ele vai estar mostrando que essa grandiosidade está em movimento. Isso é relatividade, ok? Ok? Essa monstruosidade daquilo que Deus tivera criado. Tudo isso é relativo. Muito bonito. Amo muito. O poder de um corpo simples, agora vamos falar do corpo simples. O poder de um corpo simples explica a manifestação deste poder, né? Sobre estes, sobre o que estes corpos se move no tempo relativo. Isto explica que ele pode ou não ser relativo para si mesmo, certo? Ele pode ser relativo para si mesmo. Quando ele não for relativo para a sua própria realidade, ele fica impedido de se realizar com este corpo, né? Ele fica impedido de se realizar este corpo. Quando a gente falamos de poder, a gente falamos de manifestação de um corpo simples. Tudo que eu me expresse, tudo que eu produzo, está aqui, né, ou numa ação, né, numa produção da minha ação com o meu corpo, ou com as minhas expressões. Hoje em dia, você pode olhar dentro das mídias, tem muito isso, das pessoas que estão vendendo ideias sociais dentro das mídias, é o que mais tem. Então, você promove com o seu corpo expressivo, hoje é possível você fazer isso com o corpo expressivo, você promover dentro da sociedade com os vossos corpos expressivos. Então, isso te dá poder, né, te dá objetivos, te dá realização com você mesmo. Não ligue isso. Agora, se você for relacionar outra pessoa, você tem que entender aquilo que você está dando para que isso seja uma realidade sua e que seja uma realidade para outra pessoa, para que você não vende uma ideia errada para a pessoa. Por exemplo, às vezes você vai no canal do YouTube, você quer aprender alguma coisa, a pessoa está ali fazendo hora com a sua cara, ele te dá uma coisa totalmente negada, não tem nada a ver. Mas ele faz isso porque ele quer ganhar publicidade, quer ganhar dinheiro, quer se promover com a desgraça do outro. Aí a pessoa está ali dedicando o seu tempo e ele fica vendendo uma ideia totalmente negada. Ou seja, você vai ficar perdendo o seu tempo ali e ele vai te estar roubando o seu tempo ali, que você poderia estar fazendo outras coisas e tal. Entenda a delicadeza dessa ideia, ou seja, tudo que você manifeste é um poder. Hoje tem muito isso de você vender ideias e se promover dentro da sociedade, ok? Isto explica que ele pode ou não ser relativo para si mesmo. Quando ele não for relativo para a sua própria realidade, né, aquilo que é realidade, ou seja, aquilo que é intimidade. Eu fiz a percepção, eu posso fazer ideologia e eu tendo uma percepção da minha realidade, eu entrego isso de uma forma honesta. Pode olhar aí dentro dos blogs diários, né? Tudo que eu dou a prova de tudo que eu estou entregando, que tudo é uma formação. O blog diário, ele é evolutivo, ele explica uma coisa e outra, e se eu estou entregando uma coisa, se eu estou dando uma coisa agora, é porque eu já tenho dito isso mais para trás com outras formas expressivas. Aquilo que eu vier a ter dito atrás, o que eu estou dizendo hoje explica o que está atrás, e o que explica atrás explica o que está aqui hoje. Sempre dando continuidade e evolução. E nesse tempo você vai conquistando a sua realidade, a sua palavra, a sua vida, a sua realidade, a sua intimidade com Deus. Eu falei com o corpo emocional? Não.
eu falei com Deus. Então, isso são a ideia de que, né, que você possa entender de si mesmo. Quando ele não for relativo para a sua própria realidade, ele fica impedido de se realizar com este corpo, né? Ele fica impedido. Se você não dá, às vezes você vem para matar, você vem para roubar, vem para destruir. Se você não fizer isso, né? Mesmo hoje o plano da unificação, se você não fizer isso de uma forma honesta, você vai se tornar a maldição da sua própria vida. Você vai entrar em juízo. Por isso que você está determinando a outra pessoa com palavras falsas, totalmente falsas, para você se promover dentro da sociedade. Isto sim, é como se a sua cabeça estivesse fora de seu corpo, né? Você vê que todo mundo está enganando, está mentindo, você vai lá na sociedade, todo mundo está promovendo, todo mundo está tendo seus planos objetivos, muito dinheiro sobre isso, então vou fazer também, só para ganhar dinheiro, absolutamente só para ter esses recursos. Aí fica muito negado. Este ideal vai formar várias crises no corpo relativo do tempo. Isto explica as formas expressivas das cabeças relativas e quanto representando a manifestação vai gerar possibilidade de acerto e de erros, né? Vai gerar possibilidade de acerto e de erros no seu movimento. E podendo ser uma divisão de reino e representando o oposto do corpo relativo, né? Quando vier representar a divisão do reino, nós vamos ficar contra outra pessoa. Eu estou contra o político está contra mim. Eu estou contra a religião está contra mim. Eu não vou fazer um trabalho continuado com ele, eu vou entender dele que eu vou querer ser o meu corpo relativo, ele vai se querer se engrandecer acima dele ou ele vai querer se engrandecer. É pedra com pedra, eu não vou ser relativo a ele, ele não vai ser relativo a mim, certo? Neste tempo, o interessante é você deixar todo flexionado, tudo flexionado. Deixa flexionado a religião, deixa flexionado a ideologia, deixa flexionado política, deixa flexionado família tradicional, deixa tudo flexionado. Deixa Deus determinar os nossos destinos, ok? Você não precisa ficar se incomodando com a vida dos outros, senão você vai se dividir o reino de Deus. A única coisa que Deus não quer neste exato momento é que vocês fiquem divididos. Deus quer que todos vocês fiquem unidos. Não importa como vocês vão ficar unidos, porque até o juízo de Deus vir e ser determinado a sua realidade e vocês entenderem que a sua palavra é a sua vida e tudo que você manifesta é a sua realidade, a verdade na presença do corpo. Então, até neste tempo vocês ficam unidos, certo? Deus vai levar em consideração muitas coisas, porque é isso que ele faz, ele é grandiosidade. Eu já tenho explicado da formação de Cristo, que a formação de Cristo é uma flexibilidade para os corpos emocionais e que Deus é uma pedra que não flexiona aquilo que ele criou. Aquilo que Deus cria, tudo foi determinado pela sua criação, então ele não muda. E aí, esses corpos que não são mutáveis, que são como uma pedra, eles vão ficar sendo relativos para o tempo. E essa imutação que não muda aquilo que Deus criou e que permanece, é ela que deixa nós relativo para nós permanecer como uma centraliza, uma fagulha daquilo que possa ser relativo a um corpo e outro no tempo. Isso é interessante, essa minúsculo de pensamento, de ideia, essa coisa mínima, é ela que determina a nossa relatividade no tempo com a formação de Cristo, com o reino de Deus, que é aquilo que não muda. Deixa nós relativo com outro corpo, deixa nós relativo com os planos objetivos, essa minúscula, essa pedrinha minúscula, é ela que deixa nós relativos, ok? Ela não muda, certo? Ela não muda porque Deus determinou. Por exemplo, se você for voltar em tudo que Deus tivera criado o Adão, você vai ver que o Adão de antes é o Adão de hoje, né? Mesmo nós estamos na formação de Cristo, é o Adão. Isso significa que todos estão nas mesmas linhas de única, coisa única. O Raul, por exemplo, ele faz uma música, né? Que ele dizia, né, vendo as pedras que se movem sozinha nos mesmos lugares. Quando a gente entendemos que essa pedra é uma coisa imutável de Deus, mas nós temos nossos corpos, ele é relativo ao tempo, e aí ele ajuda nos relativo. Ou seja,
temos que entender de cada uma coisa disso, certo? Existe blog diário que eu falo da espiritualidade pura, daquilo que é puro, daquilo que é limpo, certo? E ele vai entendendo que mesmo ele não muda, aquele espírito, esse nosso espírito, ele não muda, ele é imutável, mas os nossos corpos sim, ele deixa nós relativo ao tempo, deixa nós relativo à formação, deixa nós relativo ao reino de Deus, ele deixa nós relativo a qualquer coisa, né, aos nossos planos objetivos. Aí sim, os nossos corpos, eles deixam nós relativo ao tempo, porque ele fica presente no tempo, mas os nossos espíritos, ele não muda, ele é a mesma coisa. Isso determina a nossa eternidade, a nossa relatividade, né? Entenda isso. Este ideal vai desconsiderar quando aqui, ó, podemos ser uma divisão de reino, né? Quando nós geramos, vamos voltar a Deus do início, as formas expressivas das cabeças relativas e quando representando a manifestação vai gerar uma possibilidade de acertar e errar do seu movimento, podendo ser uma divisão do reino, né, que é onde eu fico contra a matéria do outro, eu divido o reino pelo aquilo que é a matéria do outro, o meu Deus é diferente do dele, né? Então eu fico dividido por isso e representando o oposto do corpo relativo, né? Representando o oposto. Eu estou contra o outro está contra mim. Eu estou dividindo o reino de Deus. Este ideal vai desconsiderar a criação por um Deus único. Se eu estou dividindo a minha matéria com a matéria do outro, eu estou dividindo também o meu Deus, porque o nosso Deus, na realidade, ele é único. Se eu estou contra a matéria do meu irmão diretamente, eu não estou falando do corpo expressivo, matéria, porque eu estou falando de pedra contra pedra. Se eu estou contra a pedra do meu irmão e ele está contra mim, então eu fico relacionando esta ideia de que o meu Deus é diferente do dele, certo? Mas entenda que a nossa consciência, ela deixa o nosso corpo flexionado e é ela que não deixa que o nosso corpo se torne uma pedra, e aí que nós manifestamos isso na espiritualidade, naquilo que é relativo ao nosso corpo, é o nosso corpo que deixa o nosso corpo, que deixa nós presentes no tempo, porque o nosso corpo é relativo ao tempo. A nossa espiritualidade, ele é relativo para o nosso corpo, e nosso corpo é relativo para outro corpo emocional, para o tempo, para o céu azul e várias outras complexidades. Ou seja, para que nós sejamos relativos, a gente precisa de uma unificação daquilo que é imutável, que é o nosso espírito, dando uma relatividade com o nosso corpo emocional e manifestando isso na espiritualidade, sobre aquilo que é certo e errado. O nosso corpo é relativo, o nosso espírito é imutável, mas a unificação dos dois, nós ficamos relativo, e é isso que forma o certo e o errado, certo? Isso que forma o certo e o errado dentro da sociedade. De uma determinada situação, isto é bem explicativo. Ou seja, este ideal desconsidera, quando você está relacionando a matéria diretamente, você vai estar desconsiderando a espiritualidade, o espaço da pessoa, você vai estar desconsiderando a vida dele para dar uma ideia sobre uma imagem outra, sobre aquilo que você está vendo sexualmente, sobre aquilo que é satisfatório para você e sobre aquilo que não é satisfatório. Isso cria uma pedra. É uma relatividade, mas nós fala isso para a gente entender, porque é uma relatividade negada. Então, se é uma relatividade negada, nós falamos de pedra. É uma coisa relativa que é negativa, é onde que você vai observar a confusão do outro e é onde o outro vai absorver a sua confusão. Então, vai ficar uma coisa negada para você e uma coisa negada para ele. Então, nós chamamos isso de relacionamento pedra. É como se você estivesse vendo uma imagem. A Emanuela estava lá e tal, foi o sacrifício. Então, veio os planos objetivos. Os planos objetivos veio como uma pedra, porque é objetivo, ele não tem forma relativa de mover essa matéria de uma forma correta. Ele não move essa matéria de uma forma correta. Entenda isso. Este ideal nos faz negar o reino da criação e da formação, né? Quando você nega, né, o seu irmão, a matéria do seu irmão, aquilo que se move, né, aquilo que nós podemos dizer da imagem daquele corpo, quando você nega o seu irmão, você
também fica negado, e além de você negar ele, você também nega o reino de Deus. Você nega o plano objetivo da formação, você nega a criação de Deus, que a criação de Deus ela é uma relatividade da nossa matéria, é uma forma honesta de nos conectar a outro corpo, de nos conectar ao céu azul, é a realidade. A nossa matéria em movimento, ela dá para nós uma realidade, porque ela é relativa, a nossa matéria é relativa ao tempo. É isso que nos deixa nós flexionados, é essa matéria. Mas existe uma complexidade para você entender, porque vai ter aquelas pessoas que vai estar fazendo crise e movendo essa matéria de uma forma negada. Então, isso vai gerar complexidade para entender. Este ideal nos faz negar o reino da criação e da formação. Isto nos faz conhecer que tudo que entendemos desse nosso corpo é relativo para o tempo. Eu falei relativo para nós mesmos? Não, relativo para o tempo. Quando nós somos relativo para o tempo, nós ficamos flexionados. Existe ideia de que você entenda da sua vida de uma forma única, de uma forma de que você entenda de você mesmo para você fazer uma percepção dessa sua vida, para você ser relativo ao outro. Mas não significa que você não tenha que ser flexível, certo? Você tem que ser dependente quando a pessoa não seja flexível a você. Então você se torna um corpo dependente e solitário. Porque tudo aí é a formação de Cristo, é a unificação. Todo mundo está negado, relacionando só a ideologia. Então você se torna uma pessoa independente para se entender de si mesmo e você se conectar com Deus na intimidade. Aí você entendeu tudo? Não, na intimidade com Deus, aí você pode expressar e vai dar muito certo. Sendo certo o errado e o que revele uma origem do movimento, né? Uma origem do movimento, agora, uma origem do movimento junto com o poder de criar de Deus, né? Revele uma origem do movimento. Aquilo que nós consideramos correto é a nossa palavra, nossa vida. Nós materializa, sim, por uma coisa justa e entregamos isso na espiritualidade. Quando você materializa por uma coisa justa, você não vai fazer questão de perder ou ganhar, porque você está dando a sua realidade. A pessoa não quer relacionar para você o sexo, está tranquilo, por exemplo. Né? Tá tranquilo. A pessoa não quer relacionar uma coisa que é dela, está tranquilo. Eu vou entender, porque a minha realidade é única. A minha realidade é única. Então, eu vou entender isso. E que revele a unificação, né? Vamos voltar a Deus do início, vamos lá. Isto nos faz conhecer que tudo o que entendemos desse nosso corpo é relativo para o tempo, sendo certo ou errado, e que revele uma origem do movimento junto com o poder de criar de Deus, e que revele uma unificação e a formação de Cristo junto com a divisão de Deus junto com a divisão de bens, né? E a formação de Cristo, junto com a divisão de bens das cabeças relativas do corpo, e sempre explicando que fora do corpo relativo somos muito, né? Isso é interessante, aqui você vai entender. Quando você está dando, quando você está entregando, você entende que você é muitos, muito, porque muitos corpos expressando dentro da sociedade, muitas legiões de corpos expressando e vendendo ideia, tomando ideia, tal, 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 realizando, não realizando, bagunça, tal, tal, todo mundo expressando isso, todo mundo expressando. Ou seja, sempre explicando que fora do corpo relativo somos muitos, somos uma legião de pessoas expressando, de pessoas entendendo da unificação, pessoas entendendo da formação, pessoas entendendo do reino de Deus, pessoas entendendo da sua realidade, pessoas entendendo dos seus planos objetivos, pessoas entendendo da sua economia, pessoas entendendo da sua esposa, pessoas entendendo do seu pai, pessoas entendendo dos políticos, pessoas entendendo da religião, pessoas entendendo de qualquer coisa. Então somos muito. Aí vê a internet, tanto de ideias que tem nessa internet, muitas coisas. Isso significa que nós somos muitos. Nós somos muito porque nós somos a sociedade de Deus. Mesmo nós estamos negados, nós somos muitos, ok? Na expressão, porque é isso que forma os nossos corpos expressivos. Agora, vamos lá. Ó. E sempre explicando que fora do corpo relativo somos muito. E dentro somos únicos.
Dentro do nosso corpo, somos únicos. O reino de Deus é único, nós também somos únicos. Nós temos que fazer essa relatividade. E quando eu falo do reino de Deus é único e nós somos únicos, eu não posso desconsiderar o corpo do outro. Não posso desconsiderar aquele corpo, aquela matéria que se movimenta. Ah, mas e Samuel, que a pessoa está muito negada, está trazendo problema para todo mundo, isso vai gerar problema, blá, 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 blá. Deixa aí, é Deus que resolve isso. É Deus, não é você, o reino é dele, não é? Então deixa ele com Deus, deixa ele com Deus. Cuida da sua vida e você vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua mente, vai cuidar da sua consciência, vai ter saúde mental, vai ter força mental, vai ter exposição para várias coisas, então você não vai ficar limitado, certo? Então, fora de nós somos muito, né? Dentro somos único, único corpo, único reino, sendo que quando representando o corpo dividido, explica o reino dividido. Se eu explico o meu corpo dividido, eu também explico o reino dividido. Eu só posso dividir o meu corpo para que eu possa fazer a percepção deste reino. E quando eu faço a percepção deste reino, eu não vou dividir o corpo do outro junto àquele que possa ser conectado a Deus. Ele também é criação de Deus. Então eu não vou dividir. Olha, você também é parte do reino de Deus. Não é religião que vai dividir você de Deus, não é política que vai dividir você de Deus, não é família tradicional, não é planos objetivos que vai dividir você de Deus, não é nada vai fazer você ficar dividido de Deus, tá? Você é parte dessa grandiosidade do reino de Deus, ok? Entendi isso? Agora eu faço a minha percepção aquilo que é a minha realidade. Então eu fico mantendo no meu espaço, sem levar o prejuízo a ele, e para que eu digo para ele que o Deus dele é diferente do meu, não, o Deus dele é o mesmo que o meu. Ah, por que ele está em crise? É porque o processo é assim mesmo, tá? Tudo tranquilo. Então, sendo quando representamos o corpo dividido, explica o reino dividido. Quando representando a cabeça, né, pode ou não representar uma união. Pode ou não representar uma união. Quando falo da cabeça, cada um vai manifestar uma coisa sobre uma coisa e outra. Ele vai manifestar o reino de Deus, vai manifestar a formação de Cristo, vai manifestar unificação, vai manifestar religião, vai manifestar política, vai manifestar coisas dos seus atos pessoais, sei lá, planos objetivos, muita coisa, certo? Então entenda isso, ó, quando falando de cabeça, pode ou não ser uma unificação. Quando representando a cabeça, pode ou não representar uma união. Isto representa a possibilidade e relação entre a manifestação. Eu falei relação entre o corpo? Não. A manifestação. Eu falei a manifestação, uma relação entre as manifestações, entre os seus corpos expressivos, entre as ideias que você está vendendo, entre as ideias que você está tomando, que seja uma realidade sua, que possa ser uma realidade, para que você possa conectar com Deus sobre esse reino grandioso, ok? Isto representa a possibilidade e a relação entre a manifestação do corpo e o corpo relativo ao tempo, né? O corpo relativo ao tempo. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você estiver entendendo, assim, faça essa ideia e relacione isso com respeito, com carinho, para que tudo isso possa dar certo, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Vocês podem me ver no próximo blog e acompanhar tudo que está sendo dito, que está ficando muito interessante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela força, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.